Uma cabeça que pensava o futuro, um turbilhão de ideias e ideais, um safanão no conformismo, um susto na estagnação e o sopro criador de uma obra imortal. Monteiro Lobato foi tudo isso e mais. Promotor de justiça, escritor, editor de livros, artista plástico, fotógrafo, empreendedor do petróleo, adido comercial em Nova York e, acima de tudo, um homem entusiasmado com a ideia de tornar o Brasil melhor. Neste programa especial, vamos acompanhar a aventura de Monteiro Lobato por seus 66 anos de vida. Uma trajetória que parte daqui, do sítio em Taubaté, onde ele nasceu, e vai até os estúdios onde sua obra é adaptada para a televisão. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O sítio do Pica-Pau Amarelo da TV fica no meio de uma enorme área verde dentro do Projac, a cidade cenográfica da Rede Globo. Uma casa grande com a cozinha da tia Anastácia, fogão a lenha, o galinheiro do tio Barnabé, o lago com patinhos, o celeiro, um lugar com um cheiro de natureza onde o mundo de Monteiro Lobato ganha vida. O mundo da fantasia foi inspirado em um lugar que existe de verdade, a Chácara do Visconde, em Taubaté, onde Monteiro Lobato passou boa parte da infância. O menino Monteiro Lobato passou momentos inesquecíveis na Chácara do Visconde, em Taubaté. Neste terreiro, criava brinquedos e brincadeiras e debaixo dessa jaqueira inventava e contava histórias para as duas irmãs. Ele tinha duas irmãs que deviam deixá-lo alucinado, né? Que elas não eram de brincadeira. Eu me lembro meu avô contar que andava de patinete ou de patinho, o que houvesse na época, na casa do Visconde, tão grande que era, dentro de casa. Fazia seus brinquedos, peraltices de menino, pescava, tinha um cavalo, chamava Piquira, que ele andava a cavalo. Então, foi uma infância muito rica, muito feliz, porque a infância da criança que, sem amarras, né? Porque as pessoas, ele vivia solto nos sítios, fazendas dos avós. Até os 6 anos, a escravidão existia aqui. Então, ele viveu com aqueles negros na fazenda, em Taubaté. Isso tudo ele foi incorporando, são experiências de vida que para um cidadão curioso como ele, observador como ele carregou e transformou em personagem mais tarde. Quando criança, Monteiro Lobato era carinhosamente chamado de Juca. Aos 5 anos já sabia ler, aprendeu com a mãe e nunca mais parou. Os livros estavam sempre à mão. O avô dele tinha uma biblioteca fantástica e ele sempre foi, desde muito novo, que ele se interessou pelos livros. Mesmo antes de saber ler, ele gostava de folhear e ficar vendo figuras e tal. Filho de Dona Olímpia e de José Bento, neto do Visconde de Tremembé, ele nasceu José Renato na noite de 18 de abril de 1882. Mas aos 10 anos, decidiu trocar de nome. A história que eu sei é que ele trocou de nome por conta de uma bengala, né, do pai, que tinha as iniciais de JB, né, JBML, e o nome dele de batismo era José Renato. Então ele trocou para José Bento, para ficar adequado à bengala, porque ele achava a bengala muito interessante, queria herdar a bengala. A vida escolar de Monteiro Lobato começou aqui na esquina da Rua Duque de Caxias com a Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté, onde funcionava em 1889 o Colégio Americano. Como é que ele se relacionava com os colegas de escola? Ele dizia que quando criança ele não era provocador, mas nunca recusou uma briga. Tinha um menino que era tido como assim o bom, o briguento, que mandava na escola. Todo mundo tinha medo desse menino, um tal de Rossner, era um alemão. E Lobato, um dia ele avançou no Lobato e pulou no ombro dele. E Lobato girou, ele não sabe se foi coincidência ou se ele realmente estava muito bravo. E esse menino bateu com a cabeça numa quina de uma porta, de alguma coisa assim, e foi só sangue. E a partir daí, então, as pessoas ficaram assustadas com o acontecido e passaram a respeitar Lobato como um bom de briga.
Aqui na Praça Doutor Barbosa funcionou outra escola por onde o Lobato passou. É, o Colégio Paulista, onde ele passou um bom tempo da vida dele e onde nessa escola, o Colégio Paulista, ele escreve o primeiro artigo para o jornal Guarani, um jornal estudantil. E acaba fundando também um periódico, um jornalzinho H2O, e aqui ele começa, também ele se inspira depois em várias personagens que estão nos seus livros. Lobato era um grande apreciador da cozinha caipira e valorizava o que era feito com ingredientes tipicamente brasileiros, como o milho, por exemplo. Meu avô era comida simples, caseira. Ele gostava de feijão com arroz, farofa, curau, pamonha. Coisa bem trivial ele gostava. Não era de comida complicada. Ele gostava de tomar leite com farinha de milho. E depois algumas receitas, ele falava muito da pamonha, que a pamonha era uma das coisas mais lindas que ele já tinha conhecido na culinária. E gostava de pamonha, bolinhos de milho. Então, quando ele levantava cedo para visitar a fazenda, e algumas vezes é citado na obra que ele sentiu o cheiro, o aroma dos bolinhos de milho sendo feitos na cozinha e que ele adorava tomar café com bolinho de milho. Mesmo rodeado de tantas guloseimas, Lobato comia pouco. Mas quando o assunto era sobremesa... Paçoca, doce de leite. Ele cortava pedacinhos daquele tijolão e punha no bolso. O bolso dele tinha formiga, tinha tudo, era uma coisa horrível. Quando não era doce de leite baré, antes era rapadura. Ele picava em pedacinho também, punha no bolso, para estar um negócio chupando docinho. Não era bala, era rapadura. Eu adoro rapadura até hoje por causa dele. Ele tinha um bolso muito interessante. A culinária típica do Vale do Paraíba foi mostrada em uma das adaptações do Sítio para a TV. Durante 10 anos, Geraldo Cazé foi o diretor do programa. Ele guarda até hoje os relatórios elaborados por uma equipe de especialistas responsáveis pelo conteúdo de cada episódio. Neste, o alerta dos pesquisadores é para a maneira como deveria ser preparado o bolo da tia Anastácia. Esta lista mostra os quitutes típicos do Vale do Paraíba que poderiam estar na mesa de Dona Benta. Monteiro procurou nas nossas raízes, virou um pouco as costas para o Atlântico e ficou olhando para o interior, para a parte mais rica nossa, né? Como acompanhamentos para chá e café, os pesquisadores sugerem biscoitinhos e bolinhos. Tudo isso poderia estar num livro de receitas como este que Monteiro Lobato passou a limpo para a esposa, Dona Purezinha, quando eles moravam em Areias, no comecinho do casamento. Essa aí é a receita do biscoitinho manhoso, feito com araruta. Mas tinha uma iguaria que era xodó do escritor. Era o içá, né? É o içá, que ele é um grande comedor de içá. Ele não escondia isso, que ele comia içá, que ele dizia que era o manjar dos deuses, né? Depois as pessoas sabiam que ele gostava de içá, quando torravam o içá, mandavam uma latinha para ele de içá, quando ele estava fora de Taubaté, né? Na entrevista que Monteiro Lobato deu a um programa de rádio em São Paulo, na véspera de sua morte, ele comenta o interesse pela pamonha e pelo içá. Depois do içá, a melhor coisa do interior é a pamonha. Não sei se o público moderno aqui sabe o que é isso. Içá é formiga torrada. Tem um gosto muito especial, muito característico. E um cheirinho que eu não digo do que é, para não escandalizar o público. Dos colégios de Taubaté para a faculdade em São Paulo. O endereço de Monteiro Lobato na capital era uma república que acabou ficando famosa. Rua 21 de Abril, bairro do Brás, região central de São Paulo. Nesta casa, hoje modificada, morava Monteiro Lobato quando estudante de Direito. Era o Minarete, o local onde a turma do cenáculo se reunia para sonhar com um mundo melhor. Hoje a casa não tem mais a torre, que era uma de suas características, mas a construção escondida por um muro alto ainda desperta muita curiosidade. Essa casa aqui, então, a senhora parou para olhar por quê? Porque dizem que é linda, maravilhosa e, sinceramente, estou achando. Dizem que é a casa de Monteiro Lobato. Eu comprei há 16 anos, me sinto orgulhoso porque Monteiro Lobato foi uma grande pessoa e eu fico feliz em estar aqui morando no lugar que ele morou.
As inscrições na entrada lembram uma antiga tradição da República do Minarete. Quando a turma de Lobato morou aqui, as frases eram outras. Havia 2 inscrições na parede. Aqui só se come pão do espírito. As visitas dos profanos só podem durar 10 minutos. Além de Lobato, moravam na casa outros 7 estudantes que juntos formavam o Cenáculo, um grupo cheio de ideias e projetos revolucionários. Muitas conversas costumavam acontecer no centro da capital paulista. Aqui era o entroncamento onde se encontravam os amigos dele. O pessoal que vinha beber aqui ao lado, num bar que chamava Café Guarani, que é aqui na 15 de novembro, no comecinho da 15 de novembro. Era aquela fratria de amigos, né? Aquele grupo de amigos que o que unia eles era essa vontade de transformar o mundo desde aquela época, né? Tanto a escola, quanto a sociedade, quanto o pensamento, tudo, né? Que ele tinha alguns professores que ele gostava muito e prestava muita atenção, mas os que ele não gostava, não prestava atenção, ele passava a aula desenhando. E nos livros, ele ficava na orelha dele, assim, em torno da página, as margens, ele desenhava. Ele era um moço que, na sua geração, ele mesmo, já como jovem, como estudante, ele já tinha muito destaque. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau. Pedrinho, seu danado! Essas cenas marcaram para sempre a vida de quem era criança na virada dos anos 70 para a década de 1980. Mas o pessoal um pouquinho mais velho já havia experimentado o fascínio de ver as histórias de Lobato contadas na TV. A primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão foi feita em 1951. Neste prédio onde funcionava a TV Tupi de São Paulo, o sítio era encenado ao vivo, porque naquela época ainda não existia o videotape. A escritora Tatiana Belin, que foi a primeira a adaptar os textos de Lobato para a televisão. Fã do escritor, ela se lembra da primeira vez que Lobato lhe telefonou e pediu para falar com o marido dela, o diretor Júlio Gouveia. Imagina se eu imaginava que Monteiro Lobato ia telefonar para mim, para o Júlio. Eu falei, trote. Aqui é o Rei Jorge, ele riu e disse, não, aqui é Monteiro Lobato mesmo. Eu li o artigo do Júlio Gouveia numa revista chamada Literatura e Arte, que o Júlio escreveu um artigo sobre a literatura infantil de Monteiro Lobato, que ele admirava muito. Se gostei do artigo e quero conhecer esse Júlio. Posso ir aí hoje à noite? Desse jeito. Aí à noite ele, 9 horas, tocou a campainha, o Júlio abriu para ele, ele fez assim, na tua idade eu tiro a tua cara. Ele era muito interessante, né? E a conversa era mais, ele falava e a gente ouvia, estatelado lá. Alguns anos depois desse contato, Tatiana roteirizou o primeiro episódio do Sítio. Sentei e escrevi, aí foi embora, um atrás do outro. E como é que as pessoas receberam? Nossa, era dos carros-chefe da emissora, imagina. Adoravam. Ficavam em casa, não iam para lugar nenhum, não viajavam para assistir. E era uma vez por semana só. Em horário nobre? É, no horário nobre. O sucesso foi tão grande que os atores não saíam das páginas dos jornais. Ficamos 12, 13 anos na televisão, nada de improviso, era tudo muito preparado, muito ensaiado. Imagina se improvisar para cima do Monteiro Lobato. Tá louco. E eu respeito. Então ensaiava a tarde toda na terça-feira, aí na quarta, a tarde toda a gente ensaiava no cenário, a gente ensaiava marcado com giz no chão. Aqui é a sala, aqui é a porta, entra, aqui tem uma cadeira. Então a gente fazia um ensaio lendo às vezes, sem decorar. Aí no dia, era tudo ao vivo, aí na quarta tarde a gente passava ensaiando no cenário, lá no estúdio. E tal, aí já com roupa, tudo, aí chegava às 6h30, dava um frio na barriga. Nos tempos da TV ao vivo, a falta de recursos técnicos era um convite à criatividade. Tatiana se lembra de como foi fazer o Reino das Águas Claras. Nós tínhamos um aquário aqui, desse tamanho. Aquário com peixinhos, plantinhas, conchinhas. Claro, aquário. Eu disse, Júlio, põe o aquário na frente da câmera e os atores atrás representando e vai parecer que eles estão dentro da água. Mas funcionou. O que nos telefonaram, como é que vocês conseguiram pôr os atores dentro da água? Eles não estavam dentro da água, eles estavam atrás da água. Eu lembro do pó de pilim-pim-pim. Então como é que fazia?
você pode fazer a fusão de uma câmara para outra. Então, você tinha, então essa câmara está ligada, eles tinham uma câmara numa roda, era um espécie de aro assim, cheio de estrias, assim, que aquele negócio que quando você roda faz assim, um infinito que vai se perdendo, né? Sabe? Ficava rodando isso, uma câmera aqui, outra câmera, a Emília no meio, o Pedrinho de um lado, a Narizinho do outro, tudo de cabecinha junto um com a outra. Então, aquela roda aparecia em fusão, ia indo, aí daqui a pouco, pum, aparecia outro cenário, a gente chegava num outro cenário. No primeiro sítio da TV, a Emília também roubava a cena. A boneca de pano era interpretada pela atriz Lúcia Lambertini, que morreu em 1976. A filha dela herdou o nome e muitos documentos que contam a história de sucesso da mãe. O que estava registrado, a gente conseguiu manter um material legal, então de vez em quando a gente se diverte, olha, reúne. Tem minha sobrinha que também é louca pela vó Emília, que ela não chegou a conhecer, então às vezes a gente faz aqui umas sessões de remember, abre os cadernos, vê as fotos, é muito gostoso. Esse livro é uma encadernação em couro, original, e são os scripts do sítio do Capão Amarelo. A Emília de Lúcia Lambertini ficou no ar durante 10 anos na TV Tupi. E o figurino confeccionado para ela há mais de 5 décadas está preservado e será mostrado agora em cores. Assim, os telespectadores da época não viram essa roupa, né? Pois é, olha aqui. Esse é o original da Emília. Vermelho, branco, xadrezinho, cianinha e muito botãozinho colado. Eu vou vestir para vocês olharem. Eu tô me sentindo Emília. Emília, Condessa das Três Estrelinhas. É isso aí, é uma grande emoção, né? Guardar isso com muito carinho, né? E passar isso para as pessoas que não conhecem, que não viram, que não assistiram. Isso que é gostoso. Depois de se formar advogado em São Paulo, Monteiro Lobato conseguiu o primeiro emprego bem distante da vida agitada da capital. Em 1907, Monteiro Lobato foi nomeado promotor público em Areias, quase na divisa do Rio de Janeiro. Ele morou aqui durante 4 anos, uma cidade que ele considerava monótona e decadente, mas que acabou por conquistá-lo. E quando chegou a notícia que ele ia chegar aqui à cidade, o neto do Visconde, as pessoas, né, as famílias aqui, achavam que ia chegar aqui à cidade uma almofadinha. E, ao contrário, era uma pessoa simples, né, levava uma vida bem modesta. Monteiro Lobato trabalhava neste prédio, na entrada da cidade, hoje transformado em fundação cultural. A sala dele era essa, ampla, com janelões para espiar. Promotor de justiça em uma cidade pacata, sobrava tempo para ler e escrever. Começava a nascer o Lobato escritor. Ele lia muito. Ele estava antenado, ele lia em português, ele lia em francês, ele traduzia, lia os jornais, vinham os jornais das capitais, chegava até Areias, ele tinha assinatura, lia revistas estrangeiras. Assim que chegou a Areias, Lobato foi viver neste hotel, até hoje o único da cidade. Logo depois mudou-se para a casa ao lado, um sobrado com 12 cômodos e que ainda se mantém como na época em que o escritor viveu aqui. Da janela do quarto onde dormia, Monteiro Lobato observava o largo e a matriz e rabiscava um desenho da paisagem. A cena seria hoje a mesma, não fossem os fios da rede elétrica. Uma vez vem gente dormir aqui na minha casa. Ah, mas será que dormiu aqui mesmo? É engraçado a gente pensar que ele morou, dormiu, né, onde a gente cuida, né? E foi para este sobrado que ele se mudou depois de se casar com Dona Purezinha. Ele conheceu a Purezinha, acho que em Taubaté. Começa a se corresponder com ela e eles casam mais ou menos rápido, eu acho. Acho que em coisa de 1 ano, eu acho, eles estavam casados. Marta, a primeira de seus 4 filhos, nasceu em São Paulo, mas foi em Areias que o jovem promotor experimentou as maiores emoções da paternidade. Em 1910, nascia o segundo filho, Edgar. Vendo a família crescer, Lobato preocupava-se em ganhar dinheiro e começou a fazer suas primeiras traduções para o estado de São Paulo. Nessa mesma época, colaborou com vários outros jornais, enviando contos, desenhos e caricaturas. Lobato descreve as cidades do Vale Histórico como lugares parados no tempo, decadentes. Cidades que viviam das glórias de um passado de riqueza gerada pelo café.
Mas quando o promotor de justiça começava a se acostumar com a rotina das cidades mortas, recebeu a notícia de sua transferência. Uma cidade no pé da Serra da Mantiqueira com pouco mais de 3.000 habitantes. No centro de Monteiro Lobato, as homenagens ao escritor estão por toda parte. Mas na Biblioteca Municipal, apenas uma prateleira é dedicada aos livros dele. A cidade com certeza mereceria mais, aceitando as doações, porque às vezes o livro está em casa, está lá, a gente pode doar para a biblioteca, será bem-vindo. É uma honra que Monteiro Lobato teve muito tempo aqui na nossa cidade. Ele foi proprietário aqui, escreveu seus primeiros livros aqui. Para a gente é um orgulho. Pegamos o caminho cheio de buracos chamado Estrada do Livro. Ele leva a fazenda para onde Monteiro Lobato se mudou com a família logo depois que deixou Areias. Encontramos o casarão onde o escritor morou, ainda preservado. A casa é um convento. Cabem nela não 2 famílias, mas 5 do tamanho das nossas. Já contei. Tem 80 portas e janelas. A sala de jantar mede 14 metros de comprimento. Uma extensão de terra na Serra da Mantiqueira muda o rumo da vida de Lobato. Na Fazenda Buquira, herança do avô Visconde de Tremembé, o escritor se empenha nos afazeres do campo. Quer tornar a propriedade lucrativa. Sobra menos tempo para a leitura e para a escrita. Mas tudo o que vê e vive aqui, Monteiro Lobato vai armazenando. E em carta ao amigo Godofredo Rangel confessa: gesto, uma obra literária, que realizada será algo novo neste país. De fato, mais tarde, Lobato afirmaria que todos os contos do primeiro livro dele, Urupês, foram inspirados na fazenda. Hoje, a propriedade pertence a Dona Maria Lúcia, uma mulher que cresceu brincando de fazer de conta em meio aos livros do escritor. Às vezes, quando eu abro a janela, eu me sinto narizinho. Na minha infância, por exemplo, minha brincadeira predileta era olhar os peixes, porque eu li Monteiro Lobato a vida inteira, então eu também gostaria de conversar com eles. Assim que chegou à fazenda herdada do avô, Lobato começou a reparar no comportamento do caipira. Com o tempo, o escritor entendeu que o caipira era consequência e não causa do atraso. Quando Lobato toma contato com pesquisas de saúde pública, estudos sobre saneamento básico, saúde, ele entende que o Jeca é daquele jeito porque ele é doente, ele é faminto, ele é abandonado, ele é excluído. Agora a gente dá um salto para 1947, o Lobato cria o Zé Brasil. O que é esse Zé Brasil? É um Jeca sem terra. Você vê, isso é uma questão atualíssima, né? Hoje você tem os movimentos sociais que lutam por reforma agrária, estão aí provando e mostrando que o Monteiro Lobato continua atual. O caipira descrito por Lobato ainda pode ser visto nos arredores da cidade batizada com o nome do escritor. Aos 80 anos, seu José Quintino caminha solitário, depois de trabalhar o dia inteiro na lavoura. Jeca Tatu morreu. Acabou. Esse Jeca Tatu era muito antigo, né? Eu, no tempo que era molequinho, ele existia ele. Hoje não existe mais. O que você mais gosta no sítio? Ah, eu gosto da Emília. Da Narizinho. O Visconde. O Saci. O sítio do Pica-Pau Amarelo nasce junto com o Narizinho. Eu tinha um caderninho, que era um caderno de notas do Lobato. E entre elas está lá a origem, né? O nascimento, o primeiro esboço do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Narizinho do sítio. Que inclusive se chamava, o nome não era Narizinho, era Nenê. É uma historinha de 2 irmãos, Joãozinho e Nenê. Depois Joãozinho não vai ser Joãozinho, vai ser Pedrinho. Nenê não vai ser Nenê, vai ser Narizinho.
O Visconde de Sabugosa também foi inspirado na infância do escritor. Ele lembrava das cenas dele brincando com as irmãs, duas irmãs, Esther e Judite, mais moças que ele. Eles brincavam na fazenda, faziam aqueles bichinhos virava cachorrinho, virava vaquinha, punha pezinho de palito. Ele tinha um colega chamado Pedro de Castro. E esse Pedro vivia falando, era mais velho que ele, então eles respeitavam os mais velhos. Ele era menino, né? Falava na avó Benta, e Benta ficou na cabeça dele. Quando ele pôs os personagens do sítio, ele falou, vou pôr uma avó, porque a avó é que aguenta bem as crianças, tem paciência. E lembrou do nome Benta. Pedrinho é o próprio Lobato. Aquela coragem do Pedrinho, não mentia nunca. A tia Anastácia era uma pajem do filho dele, chamava-se Anastácia, e era muito boa, resmungava muito, era muito... era uma sábia para as coisas práticas da vida. Porque a Emília é bruxinha, até bruxinha de pano. E é boazinha, e é mazinha, e é malcriada, e é inteligente, e é esperta, e é contestadora. Ela é Monteiro Lobato, é o próprio. E uma vez, Lobato contando, eu até parei e perguntei para ela, mas afinal de contas, quem é você, Emília? Ela disse, eu sou a independência ou morte. Era o próprio Lobato. Era o Lobato em forma de boneca, de pano. A Emília encarna a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, que é o que Lobato faz e pratica e defende a vida toda. E paga caro por causa disso. A Emília ele foi juntando pedaços de várias crianças. Outra Emília é a Dona Joyce, a neta. Muitas vezes a gente participava das histórias, dava palpite. O que você acha da Emília fazer isso? Ou ela fazer aquilo, eu dava meus palpitinhos. Na Reforma da Natureza é que nós mais tivemos contato e conversamos. Mas tem uma que ele adotou, que é a torneirinha do leite. Botou a torneirinha e eu fiquei muito feliz, orgulhosa da minha torneirinha, a minha contribuição. Já o Saci foi criado a partir de uma pesquisa que Monteiro Lobato fez junto aos leitores do jornal O Estado de São Paulo, em 1917. O livro é resultado das histórias reunidas nessa enquete. E o sucesso foi tão grande que nem os filhos do escritor escapavam do fascínio pelo personagem. Eles faziam de tudo para entrar no escritório do pai. A gente deitava no chão, os pianos por baixo. E meu irmão Edgar, então, que era muito levado, um dia chegou, descobriu o Saci. E ele então chegava o Sacizinho. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está pitando, tudo. Nossa, desesperado. Queremos ver, todos queriam ver, né? Mas quando ele destapou a garrafa, não saiu nada, né? Antes do Monteiro Lobato, a maior parte dos livros disponíveis para as crianças eram, em primeiro lugar, livros portugueses. Livros traduzidos em Portugal e, portanto, livros escritos numa linguagem mais próxima do português lusitano europeu do que do português brasileiro. Lobato abrasileira e moderniza a linguagem em que ele escreve os livros infantis. Além disso, as histórias anteriores a Lobato eram livros para ensinar a criança a ter modos na mesa, a respeitar o pai sem discutir as ordens, a desenvolver práticas de higiene. E o Monteiro Lobato cria crianças irreverentes. Né? Ele inovou na forma de representar a infância e ele inovou na linguagem. Tanta inovação assustou os mais conservadores. Descobriu no prontuário do Lobato, aqui no DOPS, em São Paulo, que a polícia saiu atrás recolhendo os livros das livrarias e queimando em fornos nos colégios do Rio, especialmente colégios religiosos. Os livros eram queimados, os dirigentes escolares pediam para que as crianças trouxessem os livros de casa e eram queimados num pátio. A justificativa era o contrabando ideológico que o Lobato fazia, e fazia mesmo. Ele dizia que não existe pela literatura, a literatura carrega ideias. E ele dizia que você cria uma geração, você cria adultos melhores já a partir da formação da criança. De todas as minhas obras, a que mais me agrada é a que me dá mais dinheiro. É a que me dá maior lucro.
Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho era metade, porque já vendi uma série de edições de Narizinho, já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Quem desenvolveu o meu prazer da leitura, as minhas primeiras leituras foram o Monteiro Lobato. Mas o Monteiro Lobato ele fez uma coisa comigo particularmente fascinante, porque a partir do momento que ele gerou o meu prazer pela leitura, eu fui tendo um monte de outras leituras e fui me formando através da leitura. E eu diria que hoje, por exemplo, e há muito tempo, eu mais do que tudo, eu sou um leitor. Na minha vida eu sou um leitor. Quando leio, eu estou lendo, mas quando eu ouço música, eu faço mais do que ouvir a música, eu estou lendo a música. Quando eu vejo um quadro, eu não estou apenas admirando a pintura, eu estou lendo aquele quadro. Tudo que era mais difícil, ele transformava em muito simples. E tudo que era muito simples, ele aproveitava para complicar um pouquinho, para já dando um ensinamento. Em 1922, o Teatro Municipal de São Paulo foi palco de uma das mais marcantes manifestações culturais do país. A Semana de Arte Moderna propôs uma nova ordem estética. Neste saguão, borbulharam ideias que deram o que falar. Artistas plásticos, escritores e músicos mostravam trabalhos que consideravam a vanguarda da expressão artística. Lobato não se impressionou. Ele ganhou a pecha de retrógrado em termos artísticos e de artes plásticas, basicamente por causa das críticas que ele fez à exposição da pintora Anita Malfatti em 1917. Ele não visava apenas experimentalismos vanguardistas na área da literatura ou da pintura. Para ele, a modernidade passava pela cidadania, pela distribuição da riqueza, por um Brasil onde todos tivessem acesso à educação, à cultura e esse tipo de coisa. Lobato nunca rompeu com os modernistas. No mesmo ano de 1922, a editora dele publicava 2 autores modernistas, Os Condenados, de Oswald de Andrade, e O Homem e a Morte, de Menotti Del Picchia. As capas dos 2 livros foram criadas pela pintora Anita Malfatti. Agora, realmente, ele era uma pessoa que apreciava mais a arte acadêmica, era um direito dele, como crítico de arte, ele tendia a julgar, então, os pintores de acordo com o seu prisma, a sua perspectiva. As artes plásticas sempre estiveram presentes na vida do escritor. Os trabalhos eram enviados aos amigos, como cartões postais. Ele não pintava como uma profissão, era uma coisa amadorística, de fim de semana, um hobby, simplesmente. Sabe o cara que, o que quer que esteja fazendo, tem um lápis e está sempre rabiscando alguma coisa? A gente tem no acervo vários desses momentos em que ele está escrevendo uma carta para a mulher e está pintando a paisagem que ele vê da janela, por exemplo. É muito bonito isso. Essa aqui é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Foi inaugurada em 1945 com a presença do escritor. E ele costumava passar as tardes aqui lendo histórias para as crianças que eram fãs da obra dele, como Dona Hilda, que o conheceu pessoalmente. Esse primeiro encontro eu era fã número 1 dele e meu avô levou, combinou o horário com ele, mas eu perdi a voz. A emoção era tanta que não saía nada. Então, meu avô falou, fala menina, você gosta tanto dele. A resposta dele foi, deixa, ela é igual ao papagaio de Taubaté, que pensa muito e fala pouco. Isso já me encantou, daí começou a amizade, né? Lobato passou a visitar a família de Dona Hilda e deixava todos encantados com suas histórias inventadas na hora. Enchiam a casa quando ele ia, todo mundo louco por ele. E ele contou tanto da fazenda, do sítio e do burro. E meu avô falou, Hilda, vem cá, onde é essa fazenda dele? Eu quero saber. Eu falei, não existe, vovô, é o do livro. Ele falava como se fosse verdade. Dona Hilda, a senhora tem uma preciosidade aí nas mãos, né? O que é? É uma preciosidade, sim. Esse aqui é a cópia do meu álbum de pensamentos, que no meu tempo usava as moças, as meninas tinham um álbum de pensamentos. Davam para os colegas, davam para as pessoas famosas, poetas, escritores, era moda. E o Lobato foi almoçar na minha casa e eu então falei, o senhor vai abrir o meu álbum de pensamentos. Ele na hora escreveu essa cena futura. Ano de 1987.
A venerável matrona Dona Hilda Vilela está contando história aos seus 4 netinhos. Dona Hilda fica pensativa e com os olhos voltados para o passado e diz: sabem vocês que eu, quando era menina, conheci o autor dessa e de tantas outras histórias? Lembro-me muito bem de uma vez em que o convidamos para almoçar em nossa casa. Tínhamos então uma cozinheira ainda melhor que a tia Anastácia. E ele foi? Foi sim, e comeu tanto que até se engasgou. Engasgou, coitado, e não morreu? Não, morreu 20 anos mais tarde, afogado num poço de petróleo. São Paulo, 16 de nove de 1937, Monteiro Lobato. Aí ele não terminou aí, ele falou: agora eu vou levar para o pessoalzinho do sítio escrever. E na mesma hora ele escreveu imitando uma letrinha para cada um dos personagens. A letra da Emília é bem pequenininha. A vida é uma asneirinha da natureza. Emília Marquesa de Rabicó. Viver é comer, Rabicó. Toda tremida a letra dele. Felizmente as crianças do mundo não sabem o caminho aqui do sítio, senão todas se mudavam para cá. Dona Benta. A equipe que faz o Sítio do Pica-Pau Amarelo é composta por dezenas de pessoas. Técnicos, produtores, diretores, atores, figurantes, muitos passam mais tempo aqui do que nas próprias casas. Não é à toa que eles acabaram formando uma família. Essa convivência familiar traz saudade para quem fez o sítio nos anos 80. Nós éramos felizes e não sabíamos. Porque foi um tempo muito bacana, muito. E muita harmonia. Porque você já imaginou 10 anos e nunca haver uma discussão? André Vale até hoje é reconhecido como o Visconde de Sabugosa. Diz assim: olha, o senhor foi tão importante na minha vida. A partir do sítio eu comecei a ler, eu comecei a ver tudo de uma maneira diferente. E as pessoas choram, é impressionante o que eu recebo de carinho. E todos dizendo: olha, esse é o Visconde da mamãe, Visconde do papai. E agora eles têm outro Visconde. É impressionante. O carinho, o amor que as pessoas têm, como me beijam, e tão linda, como, entende? Imagina, feia desse jeito, tão linda. São os olhos, as pessoas me veem com os olhos de amor. Isso me dá uma saudade, me dá também uma base, uma coisa de que a sensação do dever cumprido, a sensação de que foi muito bom ter feito o Visconde. E dificilmente vai aparecer outro papel que me dê tanto trabalho e tanta alegria. Depois de vender a fazenda herdada do avô, Monteiro Lobato mudou-se para São Paulo com a família. E em 1918, deu o passo decisivo para entrar de vez no mundo dos livros. De redator, passou a proprietário da Revista do Brasil. Em pouco tempo, conseguiu aumentar de 12 para 150 o número de assinaturas. E a propaganda foi a alma do negócio. Faz isso crescer e chega a montar o maior parque gráfico da América Latina. Monteiro Lobato inovou as práticas editoriais da época. Além de dar chance aos novos escritores, tratou o livro como um produto. Sempre quando eu vou no mercado, eu vejo, né, revista, livro, eu acho isso o máximo. E lembro do Lobato, né, na editora dele, Monteiro Lobato e Cia, ele vendia livro em padaria, né, isso nos anos, anos 20. Vendia livro em farmácia e era uma novidade, né, ele queria o livro popular. Eu acho que o sistema de distribuição ele ajuda a colocar no mercado o produto, mas a manutenção do produto no mercado depende da qualidade do produto. Este foi um dos assuntos abordados por Lobato na entrevista que deu a uma rádio de São Paulo na véspera de sua morte. Não há diferença entre um livro e um artigo qualquer de alimentação. Se o livro não se vende, é porque não presta. Meu desejo é para que os bons livros se vendam e não haja nem sequer um comprador para um mau livro. Os números de vendas do Monteiro Lobato, desde aquele período, né, das coleções infantis, são números assim verdadeiramente impressionantes. Números que, acho eu, pouquíssimas vezes algum escritor chegou no Brasil e na América do Sul inteira, no mínimo. Ele realmente conseguiu fazer um trabalho de alta qualidade sem jamais
fugir do popular, o que é muito fascinante. Enquanto na literatura infantil Lobato abria as portas da fantasia para as crianças, na literatura adulta o escritor falava da realidade do Brasil, do atraso, da miséria, do subdesenvolvimento, do racismo. Os textos são fotografias do cotidiano. A chamada literatura geral é uma reunião de artigos, cartas, crônicas e contos. Agora, artigos construídos com um apuro da língua, um apuro da linguagem, o uso correto das palavras. Por isso que ele leu o dicionário Caldas Aulete de cabo a rabo, de A a Z, para aprender como usar as palavras corretamente, para essas palavras transmitirem cor, luz, cheiro, som. Essa oralidade da literatura do Lobato é muito importante, é o que distingue o Lobato dos outros. Urupês foi o primeiro livro de Lobato, uma reunião de 12 contos inspirados no período em que morou na fazenda herdada do avô. Lobato era um apaixonado por tudo que era causa social. Ele é um escritor de utilidade pública, como disse o Carlos Drummond de Andrade. Escritor que pensa nos outros, pensa na sociologia, pensa na ecologia. 44 anos de correspondência trocada com o amigo e escritor Godofredo Rangel. O resultado é uma das mais interessantes obras da literatura geral de Monteiro Lobato, porque nela o escritor conta sua vida, preocupações, conclusões e dá conselhos, tudo de peito aberto para o seu melhor amigo. É o único caso de correspondência entre dois escritores durante tanto tempo. Um rico painel da história cultural do país na primeira metade do século XX. Eu acho que a Barca de Gleira é bem interessante, apesar da discussão principal ali ser uma discussão de literatura, mas de vez em quando tem uns comentários, umas entrelinhas que são muito interessantes, que ele vai mostrando o que ele está fazendo, né? Como é que a cabeça dele está funcionando. Outro amigo que recebia cartas de Lobato era o escritor taubatiano Cesídio Ambrogi. A correspondência foi carinhosamente guardada pela viúva de Cesídio. Ele achou no Cesídio um amigo, por exemplo, discreto das coisas que ele escrevia. Um amigo que não se vangloriava das coisas, entende? Porque um deles, que ele escreveu, nunca mais escreveu. Porque pegou e Taubaté foi mostrar para todo mundo a carta do Monteiro Lobato. Então isso não acontecia. E ele se abria justamente com o Cesídio, por isso que essas cartas são muito interessantes. Dona Lígia autorizou a publicação da correspondência, que traz comentários de Lobato sobre vários assuntos. A verdadeira opinião dele sobre os grandes do mundo, não é só do Brasil, não. E como ele falava a verdade, viu? Em 1926, Monteiro Lobato chegou a se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não foi eleito. Mais tarde, tentou de novo e acabou desistindo. Quase 2 décadas depois, foi a Academia que o convidou para se tornar imortal. Resposta do Lobato: eu só entro na Academia depois que puserem o Getúlio de lá para fora a pontapés. Não era uma questão pessoal, era uma questão política. Getúlio, naquele momento, encarnava o fim da liberdade de expressão, que era tão cara para Monteiro Lobato. Monteiro Lobato sempre viveu em casas alugadas. O único imóvel que o escritor comprou foi em Campos do Jordão, bem aqui na Avenida Macedo Soares, hoje número 400. A casa foi demolida no início dos anos 90 e deu lugar a uma loja. A passagem de Monteiro Lobato por Campos do Jordão foi uma tentativa de salvar o filho Guilherme da tuberculose. Apesar da doença do filho, um outro Lobato se revela em Campos do Jordão. Nas horas de folga, surgia o Lobato fotógrafo. As imagens estão catalogadas na Universidade de Campinas e ainda esperam para ser estudadas. Quando a gente tiver processado esse acervo, estudado as fotografias do Lobato, isto vai dar uma nova luz à importância do Lobato na história das artes visuais brasileiras. A montanha também inspirou novos livros. Ele escreveu aqui em Campos do Jordão a geografia de Dona Benta. A neta de Lobato guarda boas recordações da infância ao lado do avô em Campos do Jordão. Ele achava tudo muito engraçado. Todas as coisas que eu fazia, assim, teve uma que ele morreu de rir, eu apanhei a família inteira, era lá em Campos do Jordão, que minha avó esqueceu no varal, toalha, pijamas, e geou durante a noite. E aquilo ficou duro, que nem uma maravilha dura.
Tinha uns 4 anos, cheguei, que maravilha, o lençol está duro, e fui fazendo assim, treque, 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 treque. Você sabe o que aconteceu com o lençol quando derreteu, né? Todo mundo conhecia, conhece o Lobato, pai da Emília e criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, e esquecem, ou não sabem, ou não conheciam o Lobato dos grandes projetos econômicos. O Lobato adido começar em Nova York, por exemplo, propondo uma série de projetos. Monteiro Lobato desembarcou com a família em Nova York em 1927 e morou lá durante 4 anos. Com certeza o governo não mandou o Lobato para Nova York para ele ficar inventando as coisas que ele concebeu. Né? Só que o Lobato se encanta com aquele progresso todo, com aquela tecnologia toda. O ferro construía a máquina e o petróleo fazia a máquina funcionar. Então ele vê nesses 2 elementos os elementos principais, né, para a independência econômica, para o fortalecimento da nação. E aí ele volta para o Brasil propondo, né, de se também buscar essa independência. Essa luta foi grande. Ele dizia que a luta dele era melhor do que a sua obra. Isso ele disse numa carta. O que ele propõe é que a exploração do petróleo siga um modelo, siga os passos que foi no mundo inteiro, ou seja, uma prospecção que é feita com capital de risco. As pessoas se juntam, formam uma empresa e vão prospectar e arriscam. Se achou petróleo, vai ficar muito rico. Se não achou, perdeu dinheiro. Em Águas de São Pedro, interior de São Paulo, lugar que na década de 20 era conhecido como Araquá, a Companhia Petrolífera de Lobato montou uma das torres de prospecção, que, aliás, ainda está em pé. Em 1933, Lobato estava muito entusiasmado com o que for encontrado aqui, um veiozinho de petróleo. Por causa das dificuldades na perfuração, Lobato jamais encontraria grandes reservas do combustível. Hoje, né, se sabe que o petróleo no Brasil, a profundidade é muito grande, né? Se precisava de uma tecnologia muito mais aprimorada para perfurar isso. Então ele se mete assim, tem várias experiências que eles estão perfurando, aí quebra as brocas, e aí tem que esperar e vem de fora e demora, é um processo muito complicado. Mas o esforço do escritor pela industrialização do país encontraria apenas frustração, resultado de perseguição política e dificuldades impostas por grupos estrangeiros. A viúva do escritor Cezide Ambrogi se lembra quando Lobato contou ao marido dela detalhes do encontro que teve com o presidente Getúlio Vargas antes de ser preso. Ele disse, Cezide, o Getúlio me chamou, fui ver o que ele queria. Chegou lá e falou um colosso de coisa. E o Lobato fumando, escutando. Quando ele terminou a exposição, ele disse... Chegou na frente do Lobato, doutor Monteiro, o que me responde? Monteiro Lobato levantou-se, pôs o charuto no cinzeiro e disse, presidente, o charuto é muito bom, mas há marcas melhores, passe bem. Despediu-se, virou as costas e foi embora. No outro dia ele foi preso. A prisão dele foi traumática, ele estava em casa, saiu de pijama, entraram, bateram, levaram. A casa de detenção ficava na Avenida Tiradentes, na região central de São Paulo. Dos tempos de repressão, só restou este arco, que ficava na entrada da prisão. Aqui, Lobato passou 4 meses no ano de 1941. Por mais ironias que ele tenha deixado escritas e faladas, aquilo foi duro. Prender o Lobato foi uma coisa muito humilhante. Isso fez com que Lobato sofresse muito. A solidão na cadeia provoca no escritor momentos de reflexão, como os que foram descritos na carta redigida em papel de embrulhar pão para a esposa, Dona Purezinha. Purezinha, só contarei o que é a vida em prisão. É a gente sozinho com o pensamento
E nunca o pensamento trabalha tanto. Penso em você com uma ternura imensa e culpo-me de 1 milhão de coisas. Se eu te tivesse ouvido em negócios, minha situação seria hoje de milionário. Não ouvi, nem sequer te consultei. E o resultado foi desastroso. Cheguei até a prisão. Em 1946, Monteiro Lobato se muda com a família para a Argentina. Foi um autoexílio. Lobato, depois da prisão, depois da morte dos filhos e tal, e depois de acompanhar o processo da redemocratização, depois de sofrer todo o cerceamento, a mordaça do Estado Novo, da censura, o que para um homem libérrimo, como ele se autodenominava, era muito duro. Da Argentina, Lobato enviava notícias ao amigo de Taubaté. Ele não queria saber do Brasil. O Brasil estava uma patifaria. E ele fala aí claramente nas cartas. Em Buenos Aires, Lobato não demorou a se envolver com os livros. Ele já cria uma editora. E Lobato já era popular na Argentina desde a década de 20. Ele era traduzido na Argentina. E ele era tão querido pelas crianças, quase tão querido pelas crianças argentinas como era pelas brasileiras. E passa aquele período, que não chega a 2 anos, e de repente ele fica com vontade de voltar para o Brasil, saudável, e volta. Na volta ao Brasil, Lobato foi operado para a retirada de um quisto no pulmão. 3 anos após esta cirurgia, o escritor sofreu um pequeno derrame. Não se deixou abalar. Aprendeu a escrever com a mão esquerda. O retorno de Lobato ao Brasil é marcado pela cautela. É o que ele demonstra na entrevista que deu a uma rádio de São Paulo na véspera de sua morte. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque há uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher. E eu respeito muito as ideias dela. Apesar de prudente, o escritor não perde a chance de expressar suas ideias, ainda que de forma irônica. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é pro forma. Para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto em que a gente lhes diga coisas agradáveis. Porque todos os que ainda acreditam em alguma coisa acabam levando na cabeça. Só os céticos absolutos é que acertam. De maneira que cá entre nós que ninguém nos ouve, eu acho que esta é a verdadeira filosofia. Não acreditar em nada, porque tudo é duvidoso. O homem que passou a vida acreditando no sonho de transformar o Brasil em um país de leitores morreu no dia 4 de julho de 1948. O brasileiro honesto, idealista e a seu modo pragmático, que sempre pensou no seu país e no seu povo. Lobato foi vítima de um acidente vascular cerebral. Existe um depoimento, isso está nos jornais dos dias subsequentes à morte do Lobato, em que o Carlos Lacerda conta que chega em casa e comunica para os 2 filhos, Sérgio e Sebastião, que Lobato tinha morrido. Um deles reagiu e falou: mas Lobato morreu? Eu sempre pensei que Lobato fosse imortal. A morte dele foi um impacto. Todos os registros falam em milhares e milhares de pessoas num cortejo que sai da biblioteca municipal. Monteiro Lobato está enterrado no cemitério da Consolação, o mais antigo de São Paulo. O túmulo dele é muito visitado, sempre tem flores e homenagens, prova do carinho e do respeito que Lobato ainda desperta. Qualquer hora do dia tem sempre alguém que vai ver o túmulo do Lobato. O Lobato está presente até hoje. Apesar da pouca divulgação da sua obra, pelas limitações da editora que tem os seus direitos de publicação, há muito pouco livro de Lobato acessível nas prateleiras das livrarias, o que é uma pena. Continua vivo no sítio do Capão Amarelo, na TV Globo, continua vivo em Taubaté. Todos aqueles pontos em que Lobato viveu, passou, são pontos muito visitados. Assim.
Quase todos os documentos relacionados à vida e à obra de Lobato estão reunidos na Universidade de Campinas. O material, organizado pela viúva do escritor, foi doado pela família. Tem aquarelas, fotos, desenhos e cartas e até textos originais corrigidos pelo próprio Lobato. Estão aqui o caderninho de receitas que Lobato passou a limpo a pedido da esposa no começo do casamento e a carta que ele escreveu para ela quando estava na prisão. E as cartas de amor que Dona Purezinha guardou durante o noivado e o namoro. Eu acho que esses documentos mostram várias faces do Monteiro Lobato muito pouco conhecidas. O mundo do faz de conta de Monteiro Lobato envolve e fascina gerações. Neste apartamento, no litoral sul de São Paulo, há um acervo riquíssimo de fotografias, documentos e livros. Mas é passando por este corredorzinho, chegando neste quarto, que está o maior xodó do colecionador. Todas as bonecas Emília já lançadas desde 1957. Eu tenho a mais antiga, essa de 1957, que ela foi baseada na Lúcia, da TV Tupi. Eu tenho muita coisa, a maioria dos produtos que já foram lançados desde 1921, desde as bonecas, revistas, gibis, discos, os livros, né? Algumas primeiras edições. Um adolescente, uma criança, quando pega um livro, ele pega o livro para ver se tem o vilão, quem é o vilão e quem é o herói da história. E, na verdade, nas obras de Monteiro Lobato isso não existe. O grande vilão, eu acho, das obras de Monteiro Lobato é a ignorância. E o herói é a sabedoria, o conhecimento. E quando você termina de ler um livro de Monteiro Lobato, o que fica é a sabedoria, o conhecimento que você conseguiu pegar da obra de Monteiro Lobato. Obra que, para ser mostrada na televisão, nas revistas e nos livros, é cercada de cuidados. A família de Monteiro Lobato controla tudo, inclusive os roteiros do Sítio da TV. É obrigação da Globo nos submeter às sinopses de cada episódio. Nós escrevemos o que pensamos e telefonamos, conversamos e a gente acerta. Nada dos personagens pode ser alterado e não foi fácil definir o novo visual para a turma do sítio. Foi uma discussão longa, deu trabalho e nós chegamos ao que se chama Manual dos Personagens. É o desenho padrão de cada personagem de Lobato, de frente, de perfil. Este mesmo guia de estilos é seguido à risca pelos desenhistas que fazem as revistas e livros do sítio. A gente procura manter Monteiro Lobato vivo o tempo todo, não só com o mundo, mas citando falas de Monteiro Lobato, né? Que são sábias, são maravilhosas, né? O antigo costume dos fãs de enviar cartas a Monteiro Lobato não desapareceu com o tempo. Agora as correspondências são enviadas via internet para o rinoceronte Quindim e chegam até do exterior. Os e-mails são respondidos por seu Jorge, que é casado com a neta de Lobato e administra a obra do escritor. A gente recebe e-mails de Portugal desde que a televisão portuguesa passou a exibir o programa. Tem desde os picaretas que querem que a gente faça a lição de casa deles, né? Até coisas que são declarações de amor, e não foi foram mais de uma dezena de e-mails dirigidos a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, eu te adoro. Imagine só a sinuca de bico que é responder a uma criança de 8, 9, 10 anos um e-mail que é dirigido a Monteiro Lobato. Ele é o maior escritor brasileiro para crianças, com certeza. O maior é o primeiro, o divisor de águas, eu diria. Ele é o escritor brasileiro mais influente do século XX, disparado, mas com a literatura infantil, com a literatura que ele fez para criança. Quer dizer, ele formou gerações e gerações com a fantasia dele. O Monteiro Lobato prestou um serviço a esse mundo novo, a um mundo mais justo, a um mundo mais culto, a um mundo espiritualmente mais desenvolvido, a um mundo que preservasse mais os direitos das pessoas, dos cidadãos, que criasse um verdadeiro cidadão. Ninguém mais do que Monteiro Lobato, como escritor, fez isso. Um visionário, um sonhador, um grande brasileiro, né? Um grande, assim,
com amor pelo país, pelas causas do país, assim, muito forte, um homem muito corajoso também, de momentos muito corajosos. De maneira que eu sou um sujeito multipremiado. E um sujeito que se acostumou a ser multipremiado numa vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu quereria isso. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais.